Bom, estamos mesmo a chegar aos momentos finais do nosso seminário. Eu perguntava, tão somente porque, com o decorrer do tempo e a pressão que foi exercida na gestão dos tempos da parte da tarde, perguntava só ao Guilherme, que é um relator do painel anterior, e ao Orlando Coutinho, relator do último, se eventualmente querem usar 2, 3 minutos cada um da palavra para dizer algumas considerações acerca dos painéis que foram relatores. Se quiserem, ótimo, têm a palavra, se não, enfim, passaríamos em diante. Guilherme e Orlando, por favor. Temos aqui deixa eu colocar ali o microfone. Sim. Seguindo a ordem dos painéis, Guilherme, por favor. Ora bem, eu não vou passá-los com resumos que vamos fazê-lo naturalmente no nosso documento final. Eu só queria que, das notas todas que tirei, queria salientar aqui duas coisas. Uma delas que eu achei que era evidente depois até das perguntas e respostas, que foi, quer de um palestrante, quer do outro, a concordância com as medidas que a pandemia, perdão, as medidas que o governo foi criando em relação ao combate da pandemia são geralmente avulsas e são de caráter geral, o que prejudicou muito a economia local, prejudicou a economia nacional, prejudicou, nomeadamente aqui, a economia da região do Algarve. Li também nas mensagens de ambos que as medidas deviam ser setoriais, parece-me que é evidente, e que seriam também espaciais, ou seja, ter muito em conta os sítios onde estamos e não o norte igual ao sul, o interior igual à costa. Foi, de facto, uma das marcas mais indeléveis que eu consegui reter. Retive também a preocupação, nomeadamente quer de um, quer de outro palestrante também, retive a preocupação de que, e até um pouco, já agora contrário àquilo que eu tinha visto da parte da manhã, muito maior otimismo, medidas, nomeadamente de comunicação e já próximas das tecnologias digitais, para que, quando se tiver que avançar, e já se está a avançar, já estejam e já esteja a região preparada para poder criar aqui algumas dinâmicas regionais para o desenvolvimento da economia. Contrapondo um pouco da parte da manhã, que também retive que as pessoas se sentiam um pouco sozinhas. E eu percebi, pelo menos pelo discurso da parte da tarde, que achei também francamente coerente, mas achei que o discurso público foi um pouco bastante mais otimista e que os empresários, provavelmente, e a economia e os agentes económicos não estejam assim tão sozinhos, sem ser ouvidos ou eventualmente sem terem algum apoio. Portanto, foram estas os dois grandes tópicos que eu achei relevante. O resto tenho aqui nos apontamentos e depois, naturalmente, nas conclusões finais nós daremos conta. Obrigado, Guilherme Teixeira. Orlando, por favor. 2 minutos apenas, até para que a sessão de encerramento decorra com o nosso Presidente Maurício Silva e com o Sr. Presidente da Câmara. Só um sublinhado relativamente ao painel que juntou o Marco e o Luís Pedro Mota Soares relativamente à economia e às questões sociais. Em sede de conclusões terei a oportunidade de detalhar um pouco melhor aquelas que foram as visões quer de um, quer do outro, somente deixar como nota a sublinhar que
a Europa continua ainda com o seu modelo social a ser um farol para o resto do mundo. Numa altura em que a globalização traz um bloco mais dito liberal, vindo dos Estados Unidos, e um bloco um pouco ainda indefinido relativamente à China, mas que está como um player importante na economia global, termos no espaço europeu a combinação de um mercado aberto com mecanismos sociais de proteção ao ser humano, acaba por trazer uma centralidade ao modelo social europeu que deve ser preservada e que cada um detalhou da maneira que melhor entendeu e que em 7 conclusões nós também faremos questão de sublinhar. Muito obrigado, Orlando Coutinho. Bom, então sim, passaríamos à sessão de encerramento. Eu pedi ao Orlando que se mantivesse e pedi ao Guilherme que, se não se importava, que regressasse ao seu lugar, e pedi à Maria, se tivesse condições de nos poder acompanhar aqui na mesa, convidava a sentar aqui ao nosso lado. E, entretanto, enfim, para a sessão de encerramento, temos 3 pessoas, eu próprio, o Pia Jorge Schiacqua, que está em Itália, que é o co-presidente do ESA, que é, enfim, digamos assim, é o grande movimento agregador de todas as associações representadas em cada um dos vários países da União Europeia. E depois, enfim, terminaríamos com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Professor Rogério Bacalhau. E eu, enfim, considerando que o Pia Jorge está à distância, para facilitarmos um bocadinho aqui a comunicação, se estivessem condições de poder intervir, eu passava a palavra ao Pia Jorge para poder, enfim, tecer as considerações que achasse pertinentes e oportunas neste momento de encerramento do nosso seminário. Spero che tutto funziona. Arriva la mia voce? Pronto? Não? Pia Jorge, nós estamos-te a ouvir. Aparentemente as ondas magnéticas, enfim, são assim um bocadinho como a brisa marítima aqui às vezes da região do Algarve, enfim, que é um bocadinho calma, mas, enfim, se conseguires intervir com alguns espaços, calma, nós conseguiremos talvez entender o que queres dizer. Faz favor. Sì, allora se tutto funziona io vorrei intanto salutare, una buona sera a tutti e fare i miei veramente rallegramenti per l'esito di questo importante seminario. Vorrei anche approfittare per ringraziare sia Pedro per i saluti che mi ha voluto inviare, e vorrei inviare un caro saluto a Carmen, l'amica spagnola. Io credo brevemente che questo seminario sta nella puntuale precisione del tempo in cui questo argomento è stato trattato. Il lavoro e la pandemia sono un connubio che non possono essere accantonati per un largo spazio di tempo nel nostro futuro, perché le conseguenze saranno per lungo tempo, ma anche psicosociali e psicologiche, e avremo da lavorare molto anche su questo aspetto. Ci sarà da ricostruire tante mentalità che sono state e che escono disturbate da questa esperienza. Ma come in ogni guerra, sempre dopo la guerra c'è una rinascita. Quindi io sotto questo aspetto sono abbastanza consapevole che noi sapremo uscire, grazie ai vaccini, grazie alla ricerca medica, grazie a tante innovazioni, usciremo da questa esperienza. Però credo che non si debba commettere l'errore di pensare che il
prossimo futuro sia un semplice ritorno al passato. Non sarà un ritorno al passato, ma sarà questa l'occasione per ridisegnare un nuovo modello sociale. Io non credo che pensare di risolvere il problema collocando un indice neoliberale, socialista. Ecco, io penso che se ci sarà un accenno al passato, sarà la possibilità di entrare nel modello dell'economia sociale di mercato e fare un'economia ecologica e sociale del recupero dell'economia, della connessione, del tutto è connesso, perché tutti abbiamo visto in questa pandemia quanto siamo veramente interdipendenti. Io credo che la nostra ispirazione valoriale è l'uomo al centro di un processo, e oggi, 1° maggio, ricordando il Papa Giovanni Paolo II e la sua ancora attuale enciclica Laborem Exercens, la chiave essenziale della moderna questione sociale, diceva il Papa, è il lavoro. Ecco, io credo che oggi questo seminario abbia, attraverso un'analisi del problema legato al turismo, abbia posto il lavoro e l'uomo al centro di un modello che sicuramente, io credo, avrà la forza di guardare con forza nuova, con forza più autentica al futuro. E io credo che dobbiamo aiutare soprattutto i giovani, perché sono tutto sommato i più penalizzati da questa pandemia e questa esperienza. Grazie, vi porto il saluto finale della Presidenza di ENSA. Spero che la prossima volta sarà fattibile per tutti la possibilità di ritrovarci, di incontrarci, di poter parlare anche durante la pausa caffè che io mi sono bevuto da solo, mentre voi avete avuto la possibilità di una socialità importante. Grazie, e con questo chiudo. Grazie mille. Obrigado, Pia Giorgio. Também estamos todos ansiosos por te poder dar um abraço e termos momentos de convívio, de relação, digamos, mais de proximidade, ainda que, enfim, não deixamos de apreciar e agradecer muito a tua intervenção, mesmo à distância. Para nós é sempre um motivo de grande agrado e satisfação ouvir-te. Muito obrigado. E, enfim, 3 ou 4 brevíssimas palavras neste momento de conclusão do nosso seminário. Primeiro, para agradecer a presença de todas as organizações que vieram até nós e também dos que participaram à distância. Tivemos representantes neste seminário física, presencialmente, além dos portugueses, colegas de Espanha e de França, que cumprimento de novo, na pessoa do José Tovenela, a sua equipa vinda de França, e também, enfim, os nossos amigos espanhóis, e à distância, os nossos amigos italianos, o MCL, de Espanha também a USO, o SIAT, da Grécia o DAC, da Roménia o Cartel Alfa, de Itália 3 organizações, o MCL, o FLC, portanto a Fundação Luigi e Clerici, EUNAIE, o CFTC de França, já tinha referido e cumprimentado, portanto o SIAT, o Cartel Alfa da Roménia, o POD Greptan da Bulgária, e também portugueses que à distância estiveram connosco, o CFTL e, naturalmente, a Associação de Família e Mulheres da Média Rural de Espanha, aqui representado pela Carmen Quintanilha, que muito estimamos. E cumprimentamos também, agradecemos muito a todos os que tiveram a oportunidade de participar ou como moderadores, ou como relatores, ou como palestrantes. Agradecer também um agradecimento muito especial à Câmara Municipal de Faro, que temos aqui na ação de encerramento o seu presidente, o professor Rogério Bacalhau, mas também aos seus vereadores que estiveram connosco, o Adriano Guerra e ao Carlos Bahia, que ajudaram, digamos assim, também
enfim, a interpretar um bocadinho a ideia, e o diagnóstico e os problemas e algumas das soluções com que vive a região, e nomeadamente o município de Faro, e que são muito importantes para o nosso relatório final, porque tem uma experiência no terreno muito ativa, aliás, de acordo com o que temos a oportunidade de escutar, e que, enfim, são muito importantes para nós. Então, um agradecimento muito especial à Maria Reina, minha colega de direção, eu, Maria Reina e Orlando Coutinho. A Maria Reina foi, digamos assim, o cérebro da organização, portanto, esteve sobre ela, recaiu sobre ela este modelo e a organização deste seminário, e julgo que todos, enfim, concordam comigo se eu afirmar que correu muito bem, não só com as intervenções em sala, com a participação e a comunicação dos vários convidados, mas também a oportunidade que cada um dos presentes e também à distância tiveram para colocar questões aos palestrantes. Portanto, isso enriqueceu muito o debate. Julgo que tudo funcionou bem. Faro é uma terra fantástica, muito acolhedora. A refeição também as refeições foram muito agradáveis. Portanto, sob esse ponto de vista, eu julgo que todos saímos daqui agradados. Não só sob o ponto de vista material, digamos assim, não é? Do conforto, dos meios, mas também sob o ponto de vista do debate, que com certeza a todos nos enriquece. 3 ou 4 pequenas considerações. Primeiro, dizer que no decorrer do debate também não houve um momento, ainda que se calhar no último painel, que não se deixou de falar das considerações, digamos, doutrinárias, dos valores, da importância que tem, digamos, a forma como avaliamos a sociedade e que valores hoje temos também como instrumento para agregador, para encontrarmos respostas comuns a problemas, digamos, comuns. Já tinha sido falado também no início pelo Mário, que moderou 2 painéis. Enfim, aquela trouxe para o debate também a questão da felicidade, que é um tema sempre muito presente. Essas questões ideológicas, doutrinárias, dos valores estiveram presentes, e isso para mim é um momento em que eu, enfim, gostava também de vos lembrar, e peço desculpa aqui ao Sr. Presidente da Câmara, de estar aqui ao meu lado. Aqui, há um livro aqui, enfim, editado, ou escrito por Orlando Coutinho, que está aqui à minha direita, que se chama Democracia que Está, uma hermenêutica contemporânea. É só um contributo, de facto, para a reflexão. Orlando é muito mais do que um dirigente da Fidesz, é também um pensador, e, enfim, para quem tiver a oportunidade de ler o livro, é um livro muito interessante. Olha, depois só enviamos mais 2 considerações finais antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Olha, a pandemia trouxe, de facto, realidades que desconhecíamos. Realidades, nomeadamente, de algumas fraquezas que pensávamos não possuir e que estávamos convencidos de facto, que os problemas com que estamos confrontados nunca chegariam. Mas há problemas que não são problemas públicos. E quando digo problemas públicos, são problemas, digamos, de conhecimento geral. Aquilo que é possível conhecer-se, nós conhecemos, mas há muitos outros problemas que nós não conhecemos. E é para esses problemas que não conhecemos, são mais conhecidos de âmbito local, ou de âmbito mais comunitário, ou até familiar, que todos aqueles que se disponibilizam para trabalhar nas instituições, nas causas públicas, devem, em nosso entender, dar alguma atenção, e que foram também aqui objeto de reflexão no decorrer do seminário. Portanto, como dizia, ficou claro para nós todos aqui que esta crise, esta pandemia trouxe, enfim, produziu um conjunto de repercussões que não são apenas de natureza da saúde, de natureza epidemiológica, digamos, à escala global, mas também trouxe repercussões e impactos sociais, económicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes. Sem precedentes. E como dizia, há problemas de natureza económica e social que alguns já sentem, mas que, enfim, não se limitarão, ou não ficam, a escala irá com certeza aumentar nos próximos tempos. E é para isso que todos nós devemos estar atentos e procurar, na medida do possível, ajudar com as nossas reflexões ou com as nossas manifestações
e com os nossos contributos a que esses problemas se atenuem, nomeadamente ao nível da intervenção social. Ficou claro que há muitas dúvidas, há muitas incertezas, dúvidas e incertezas que causam aqui também problemas de futuro. E essas dúvidas muitas vezes resultam, pelo menos de acordo com aquilo que foi transmitido, enfim, nos vários debates que tivemos aqui durante estes 2 dias, são transmitidos até muitas vezes pelo poder político. As dúvidas constantes, as incertezas resultam de opiniões, alteração de opiniões que chegam constantemente. Portanto, é preciso termos aqui um discurso coerente, diagnosticarmos o problema e procurarmos encontrar medidas que possam ser planeadas no curto e no médio prazo. É isso que precisam as empresas, é isso que precisam os trabalhadores e é isto, naturalmente, também que precisam as instituições. Claramente identificar, com toda a franqueza, com a verdade que é possível, e depois lutar pelos meios para que este problema se atenue, enfim, de forma mais rápida possível. Há aqui uma afirmação que também resultou do nosso seminário e que devemos manter colocar nas nossas conclusões, é como o instrumento, digamos, para ajudar a resolver é a criação dos grupos de trabalho de âmbito regional. Havia a dúvida se isso devia ser setorial ou multissetorial. Ficou claro, nas palavras dos vários empresários que tivemos no painel, muito rico, aliás, de que esse gabinete de crise, chamemos-lhe assim, deveria ser multissetorial, mas de âmbito regional. E neste dia, digamos, também de 1º de maio, uma breve reflexão também nas conclusões neste momento do encerramento do seminário. A Europa, mesmo disponibilizando mais meios, mais recursos para as políticas de combate à pobreza, infelizmente não tem sido capaz de resolver. Há aqui um quisto permanente social que não pode, enfim, deixar ninguém indiferente e receamos todos que no período pós-pandemia se começa a refletir ainda mais os problemas sociais com que já estamos confrontados. Porque até o momento atual, o Estado disponibilizou alguns meios, enfim, encontrou alguns instrumentos de apoio, mas os municípios foram muito importantes para combater os impactos sociais mais negativos, quer do ponto de vista das famílias, quer também do ponto de vista económico dos pequenos comerciantes. Mas os recursos são escassos, digamos assim. Ou nos próximos tempos, no âmbito do plano de recuperação e resiliência, se pensa seriamente nas pessoas, em que meios e que condições temos que disponibilizar para as pessoas, ou temo que o problema da pobreza aumente e com isso não estamos, digamos, a cumprir uma das grandes obrigações que temos, deveres que temos, que é atenuar as diferenças sociais com que o país e o mundo, de uma forma geral, está confrontado. Termino mesmo agradecendo de novo. Espero que tenham apreciado tanto quanto eu o seminário, as comunicações que aqui nos foram trazidas, a importância que isso pode ter para a nossa reflexão no dia-a-dia e, sem mais demoras, muito obrigado, Sr. Presidente, por estar connosco. É para nós uma grande honra, ajuda-nos a prestigiar, se me permite esta expressão e a franqueza, esta iniciativa. Foi para nós uma satisfação enorme ter vindo até Faro. A Maria Helena manteve esta ideia sempre presente, porque não devíamos mudar de região. Tínhamos definido há 1 ano e tal atrás que devíamos fazer, considerando o tema, que devíamos fazer este seminário aqui no Algarve. Foi ela própria que escolheu Faro, portanto agradeço a ela de facto também porque foi uma excelente ideia. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado e aguardamos agora a sua intervenção.
Muito boa tarde a todos. Agradecer ao Presidente da Fidestra o convite para estar aqui, as amáveis palavras. Saudar todos os participantes neste seminário, os palestrantes, os convidados, todos aqueles que de alguma forma puderam acompanhar ao longo destes dias esta análise e esta discussão sobre este tema da pandemia que infelizmente nos caiu em cima de todos. Tivemos a honra de acolher em Faro este seminário que nos engrandeceu pela sua boa organização e pela oportunidade que nos deu de debatermos o impacto da pandemia no emprego e nos assuntos sociais, em particular neste setor do turismo. Quero agradecer naturalmente à Fidestra, a Associação para a Formação, Investigação e Desenvolvimento Social dos Trabalhadores, pela excelente organização, e a todos os palestrantes que por aqui passaram, deixaram excelentes testemunhos e nos deram diferentes sensibilidades sobre esta matéria. Estarão todos, certamente, de parabéns. A escolha de Faro e do Algarve para acolher estes trabalhos é muito acertada, do meu ponto de vista, mas eu sou suspeito, devido ao peso que temos no turismo e na economia nacional. É preciso lembrar que o setor do turismo é a maior atividade económica exportadora de Portugal. Antes da pandemia, ela era responsável por mais de metade das exportações de serviços e por cerca de 20% das exportações totais. As receitas turísticas registavam um contributo de cerca de 9% para o nosso PIB nacional. E o emprego em turismo representava aproximadamente 7% do total nacional. Hoje, como sabemos, o quadro é bem menos colorido. A pandemia arrasou o turismo, levando uma perda superior a 17 milhões de turistas. As dormidas não eram tão baixas desde 1993 e as receitas afundaram cerca de 70%, segundo mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística. No Algarve, a situação é muito dura e os números do desemprego traduzem bem o impacto que a pandemia teve. Os poderes públicos fazem o que podem para trazer algum conforto e ajuda aos que, mercê do desemprego, ficaram sem condições para se sustentar. Os municípios foram mais longe e deram tudo de si, substituindo em grande medida o Estado, que não consegue acorrer à gravidade da situação. Mas o tempo não é de lamentações nem de baixarmos os braços. Em Faro, para além de tudo o que investimos para aplacar a crise sanitária, tentamos criar iniciativas que aportassem um importante estímulo à recuperação económica. Assim, implementamos medidas como a suspensão temporária de pagamento de parquímetros, descida de impostos, o IMI, isenção de pagamento da derrama, campanhas de economia circular, que tiveram grande impacto na recuperação do comércio local. Ao mesmo tempo, quisemos reforçar o apoio ao associativismo, de forma direta ou através do trabalho em rede com os vários parceiros sociais, de modo a minimizar situações de carência existente entre a população e o Conselho. E aqui deixem-me dizer que os nossos parceiros sociais, todas as IPSS, Santa Casa da Misericórdia, tiveram um papel importantíssimo no atravessar desta crise, em particular para quem ficou sem rendimentos. Nós fizemos protocolos com todas as IPSS do Conselho, injetando dinheiro e permitindo que essas IPSS dessem ajuda alimentar e outro tipo de ajudas, por forma a que foi essa a nossa principal preocupação desde o início, ninguém passasse fome. Chegamos a dar, só numa instituição, no mês de abril do ano passado, 20 mil refeições. Temos milhares de famílias e de pessoas a serem alimentadas através das IPSS. E, portanto, deixar aqui uma palavra de gratidão, acima de tudo, aos voluntários que nas IPSS e também os seus trabalhadores tudo deram para que, a par do Serviço Nacional de Saúde e dos profissionais de saúde, pudéssemos minimizar o impacto desta
crise e desta pandemia. Agora é necessário reagir e estarmos preparados para a reabertura dos mercados e ter a esperança de que realmente esta pandemia pode ser ultrapassada. Todas as projeções apontam para que só depois de 2023 se possa atingir os níveis da receita verificados em 2019. Portanto, esta recuperação progressiva vai ter que ser sempre acompanhada por medidas de apoio às empresas e às famílias. Ao mesmo tempo, procuramos restabelecer a confiança em todos os que gostariam de nos visitar. É importante que o plano de vacinação acelere e que progressivamente se vá restabelecendo a segurança para que a procura no turismo aumente. Pela nossa parte, estaremos sempre ao lado das empresas e das famílias para que estas sintam mais certezas do caminho que têm que fazer e tentaremos investir ainda mais na atratividade dos nossos territórios para que na reabertura dos mercados possamos ser mais competitivos e reencontrar o trajeto do sucesso que vínhamos trilhando. E eu gostaria de terminar esta intervenção dizendo que esta pandemia trouxe-nos mais um problema para equacionarmos os caminhos, ao fim e ao cabo, que vínhamos trilhando. E há pouco a Maria ofereceu-me aqui uma publicação do Congresso do ESA de 2017 e eu gostaria de terminar lendo aqui o final, se me permitir, desta publicação e que diz assim: provavelmente todos acreditamos que, enquanto tivermos um ser humano a morrer às portas da Europa, eu hoje diria, às portas do mundo, por não termos respostas eficazes, enquanto um trabalhador for explorado só porque a sua nacionalidade o coloca em minoria, enquanto não tivermos a capacidade de conciliar culturas e religiões e saber desconstruir mitos, enquanto isso não acontecer, atrevemos a dizer, ainda temos muito caminho a percorrer e muito que aprender entre todos. Hoje, com a pandemia, isto será ainda mais uma realidade. E teremos que apostar todos em nos unir, em ter um mundo mais solidário. Quando digo mais solidário, é sermos todos capazes de assumir esse desiderato e, ao fim e ao cabo, assumir os valores do humanismo. Muito obrigado. Muito obrigado. Um agradecimento final para os técnicos que proporcionaram que o seminário também decorresse bem e fosse possível, mesmo a uma distância considerável, enfim, em condições possíveis, comunicássemos para todo o mundo, ou pelo menos para a Europa. Aos nossos tradutores que ajudam, digamos assim, a atenuar as diferenças dos idiomas e a tornar mais perceptível as opiniões. E aos jovens que estiveram connosco pela primeira vez, convidados para intervir, estiveram no painel e que abrilhantaram muito o nosso seminário. Muito obrigado e sempre que possam e queiram vir, ficamos muito contentes. Queria cumprimentar a Raquel, porque é uma menina que entrou há bocado, mas entretanto, enfim, percebeu que estávamos a ser aborrecidos demais e nos teve para nos ouvir. Muito obrigado. Bom regresso até a casa de cada um e até logo ao jantar. Obrigado.